No que se trata de estratégia, existe diferença entre lançamentos de 6 dígitos para lançamentos de 7 dígitos? Muda muita coisa nos processos, ali nos afazeres da galera, da equipe, na estratégia em si? Naturalmente muda. Tá? Se você dizer para mim, existe alguma forma de eu fazer um lançamento de múltiplos 7 dígitos aplicando uma conduta de um lançamento de 6 dígitos? Sim, existe. Principalmente quando você está diante de uma demanda reprimida, de muitas pessoas que querem comprar de você, ainda que você faça muita lambança, vai dar muito bom o lançamento. Se você fizer minimamente o que tem que ser feito de necessário, o lançamento vai dar muito bom também. Só que o grande jogo do que a gente fala como um lançamento de 6 ou de um 7 dígitos é quando a gente está falando de consistência no resultado. E aí, para você ter consistência no resultado, você precisa ter uma conduta diferente de um lançamento para o outro. Principalmente quando a gente está falando de um lançamento de múltiplos 7 dígitos, o efeito novidade ele é muito importante. A melhoria contínua para um lançamento desse nível ela é muito importante. Então, você deixar um lançamento de múltiplos 7 dígitos cada vez melhor, para que ele continue performando, tendo um bom resultado, você continuar construindo a audiência da forma correta para isso, você continuar conseguindo construir a audiência para que isso aconteça e trazendo as pessoas certas e entendendo que o comportamento das pessoas vai mudando ao longo do tempo, chamar a atenção delas vai se tornando mais desafiador, você vai se tornando com o tempo menos novidade para essas pessoas e aí você precisa se reinventar para que isso aconteça, é aí que reside o maior dos desafios. E uma pessoa que está acostumada a fazer lançamentos de 6 dígitos, às vezes ela não tenha a sabedoria para isso. Fora a rede de contatos, o networking, a forma de lidar com as contratações de fornecedores para projetos de 7 dígitos é diferente. Então, quando a gente está falando de recurso audiovisual, quando a gente está falando de uma live, quando a gente está falando de contratar pessoal para fazer ligação, quando a gente está falando de gestão de grupo de WhatsApp, infraestrutura, a infraestrutura web, né, um lançamento de múltiplos 7 dígitos, se você não sobe num bom servidor, ele pode cair, né, dependendo do volume de pessoas. Um lançamento de 6 dígitos, você pode usar uma página, aqueles construtores de página que não vai te dar tanto problema. Então, esse tipo de coisa muda muito de um lançamento para o outro. Você tem que se preocupar mais com a infraestrutura, tem que se preocupar mais na construção do seu movimento, no engajamento da sua audiência, no seu posicionamento. Esse tipo de coisa demanda mais atenção quando a gente está falando em manter a consistência de um lançamento de 7 dígitos. Veja bem, eu não vejo que tem tanta diferença no lançamento dos 6 para os 7 dígitos, mas a forma como você lidar, os plus, os detalhes, aquela esculpida a mais no lançamento, isso sim faz muita diferença no lançamento. Hoje, para mim, eu tenho essa facilidade porque para eu implementar qualquer estratégia de 7 dígitos em um lançamento, para mim é muito tranquilo, em termos de infraestrutura, em termos de grupo de WhatsApp, em termos de ferramenta de e-mail, em termos de protocolos, de boas práticas, em termos de todas essas coisas, eu tenho muito domínio e muito controle disso. Porém, quando eu vou para um lançamento de 6 dígitos, quer dizer que necessariamente eu vou usar todos esses recursos para ele? Não, porque às vezes não faz sentido para aquele lançamento. Às vezes é um lançamento menor, às vezes eu vou ter que ter algumas outras ações desse lançamento que façam mais sentido. Vou dar um exemplo de uma ação para lançamento de 6 dígitos que para 7 dígitos já fica muito mais complicado. Um contato mais próximo da audiência, de enviar uma mensagem no 1 a 1, de fazer perguntas para a audiência, de interagir, de engajar com todo mundo. É um desafio. No lançamento de 6 dígitos, você consegue fazer isso com mais facilidade, são menos pessoas. No lançamento de 7 dígitos já é diferente. Um lançamento de 7 dígitos que é muito grande, né? Aqui eu estou considerando a média de lançamentos do mercado, em termos de volume de pessoas. Lógico que você pode ter um lançamento de 7 dígitos de produto high ticket e aí vai ter um volume de pessoas menor. Mas considerando a média do mercado, você vai fazer um lançamento de múltiplos 7 dígitos, principalmente, até mais do que os 7 dígitos. Nesse lançamento, às vezes a sua sala do Zoom não comporta todas as pessoas que você vai convidar para fazer, por exemplo, uma reunião pelo Zoom com aquelas pessoas. Como que você lidar diante desses desafios? Um lançamento menor, até um X número de pessoas você consegue fazer. Então, tem muito desafio de infraestrutura do lançamento de 7 dígitos, que é diferente do de 6. E em termos estratégicos,
eu acredito que está muito voltado no lançamento de set para engajamento, posicionamento, construção de movimento, o trabalho da imagem do especialista e algumas outras ações que num lançamento de 6 você não costuma fazer tanto. E que você tem que ir inserindo sim nesse lançamento, só que aos poucos para fazer sentido, não inflar muito a operação do projeto e acabar tendo um projeto que poderia dar lucro e acabar não dando. Só para trazer mais perspectiva para a galera, um lançamento de 6 dígitos é acima de 100 mil? Acima de 100 mil. E de 7 dígitos acima de 1 milhão? Acima de 1 milhão. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.